Empresa de Pernambuco descontava salário dos empregados quando a loja tinha prejuízo. MPT realiza ações para incentivar a prática de atividades físicas no ambiente de trabalho. Direitos da criança e do adolescente são discutidos durante Conferência Nacional em Brasília. Sobre este tema, nós conversamos no estúdio com o coordenador nacional da Cor de Infância, Dr. Rafael Dias Marques, e com a professora Márcia Acioli, do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Ministério Público do Trabalho em Pernambuco pede condenação de empresa que descontava prejuízos da loja dos salários dos empregados. São vários os problemas de quem trabalha no comércio. Só quem vive os desafios da profissão de comerciário pode descrever as dificuldades do dia a dia da profissão. Esse trabalhador desabafa. Complicado porque é de segunda a sábado, às vezes de segunda a domingo, você tem uma folga por semana. Não dá para você ver seus familiares, se o cara é casado. Dá pouco tempo para a mulher devido à rotina do comércio. Segundo o Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal, as denúncias mais comuns são excesso de jornada de trabalho, falta de pagamento de horas extras e desvio de função. Nestes casos, o sindicato da categoria alerta: a melhor opção para o trabalhador é a denúncia. Nós temos uma parceria muito grande com o Ministério Público e com a Superintendência Regional do Trabalho para imediatamente sanar esses problemas e punir aos rigores da lei que os empresários que cometem essa atrocidade. O medo de perder o emprego inibe o trabalhador de reagir a qualquer situação ilegal. Nas ruas, muitos ficam apreensivos na hora de comentar o assunto. Poderia não denunciar no momento, né? Que eles sempre ameaçam de mandar a gente embora, mas depois que eu saísse, com certeza. Eu trabalho, né, numa padaria, né? E lá, até quando não termina, e se terminar, tem que ajudar o outro, né? Então... Mas lá a senhora faz coisas que não é da função da senhora? Faço. A senhora acha justo? Não. Para incentivar o cumprimento dos direitos trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho em Pernambuco pediu condenação da empresa Eletroshopping, depois de constatar várias irregularidades. Os principais problemas encontrados foram pagamento incorreto de horas extras, desvio de função e descontos indevidos na folha de pagamento referente a mercadorias que desapareceram da loja. A multa foi de R$200 mil por danos morais coletivos. O Ministério Público do Trabalho pediu suspensão imediata do desconto em folha, bem como o uso do banco de horas sem acordo coletivo e a prática do desvio de função. O lucro, a empresa não divide com os trabalhadores, não há participação nos lucros. Já o prejuízo, ela está rateando entre eles, está repassando para os trabalhadores o risco da atividade econômica, o risco da atividade empresarial. E, além disso, nós constatamos outras irregularidades. Então, ao final, ajuizamos a ação civil pública, onde pedimos a condenação da empresa a abster-se de praticar todas essas irregularidades e a pagar uma multa referente a dano moral coletivo. Promover o bem-estar e prevenir doenças. Estes são os principais objetivos da ginástica laboral, atividade física realizada por meio de exercícios de alongamento e fortalecimento dentro do ambiente de trabalho. E o Ministério Público do Trabalho ressalta os benefícios dessa prática cada vez mais crescente dentro das empresas. A prática de exercícios é a melhor maneira de adquirir saúde e evitar diversas doenças. No trabalho, essa rotina também traz benefícios e melhora a qualidade de vida. Pequenos exercícios diários ajudam a evitar males como a LER, tendinite e a DORT, por exemplo, doenças silenciosas e que a cada dia acometem e afastam mais trabalhadores. Hoje, a ginástica laboral já é uma aliada na redução do afastamento dos trabalhadores por acidentes, lesões e doenças do trabalho. De acordo com um estudo recente publicado pelo Ministério da Saúde, ela reduz em até 25% os acidentes de trabalho e, como consequência, aumenta a produtividade em até 5% e reduz cerca de 15% das faltas ao serviço. De suma importância a ginástica laboral, porque ela vai trazer benefícios
físico, psíquico e social aos trabalhadores. Físico porque você está fazendo um exercício de alongamento, exercício de relaxamento, você vai diminuir o estresse, e isso, o psíquico também, pelo próprio estresse que ele tem no dia a dia do trabalho, certamente vai diminuir ou amenizar esse estresse. Maria Cláudia Laborne que o diga. Ela é coordenadora do Núcleo de Gestão do Clima e Qualidade de Vida desta empresa, que há 5 anos implantou e incentiva a prática de ginástica laboral. Ela conta que, desde então, diminuíram efetivamente os índices de afastamento do trabalho por doenças ocupacionais. Com a ginástica laboral, ela é feita 3 vezes por semana aqui na companhia, as pessoas realmente começaram a se preocupar, né, com postura, com alongar, não ficar muito tempo, né, parada no mesmo lugar. Então a gente observou que ocorre essa diminuição desse tipo de problema de saúde, né, depois que a gente implantou a laboral. O instrutor Carlos Eduardo Nascimento explica que os exercícios aumentam a circulação sanguínea e melhoram a oxigenação dos músculos e tendões, além de ajudar na postura, diminuir a tensão muscular e a sensação de fadiga. Alguns profissionais não têm nenhum tipo de doença, alguns já têm e outros estão começando a ter, né? Então a gente primeiro trabalha no sentido de prevenir, ou seja, trabalha no âmbito grande, mas primeiro a gente previne e trata ao mesmo tempo, né, durante, e ao mesmo tempo para as pessoas que precisam a gente conversa, aconselha também as pessoas se cuidarem em casa e às vezes durante o período também que estão aqui, né, trabalhando. Isso sem contar com o aspecto psicológico. Como a ginástica favorece a mudança de rotina, ela auxilia na integração entre colegas de trabalho e melhora os relacionamentos. Bom, no momento que a gente tem para descontrair, relaxar um pouquinho, o corpo agradece, né? A gente fica tanto tempo sentado durante a nossa rotina de trabalho, o nosso dia a dia, então quando a gente levanta, exercita, tem uma necessidade de cultivar o bem-estar de fato, né? A tensão diminuiu bastante, a gente volta bem mais disposta. Toda prática que incentiva a melhora na qualidade de vida do trabalhador é reconhecida e recomendada pelo MPT. Além da ginástica laboral, ações são desenvolvidas para estimular as empresas a promoverem uma vida saudável aos empregados. É evidente, se tem um ambiente sadio, um ambiente adequado e sadio, certamente que a empresa lucrará com isso, com essa forma de dar aos seus trabalhadores melhores condições de trabalho. E para quem não quer perder mais tempo, fica a dica de alguns exercícios rápidos e individuais que podem ser feitos em qualquer lugar, mas que têm efeito garantido. Exercícios de braço e punho, né? Relaxamento de punho, que é uma área que realmente fica bastante comprometida. As LES e a LER e a DORT, elas acontecem bastante em punho e braço, então esse aqui é muito bom para punho e braço. Esses alongamentos aqui de ombro, abrindo e fechando a mão para você ativar bem a circulação, trabalhando o pescoço e o braço. Relaxamento, vibração, né? A rotação de tronco também para relaxar o corpo, relaxar o tronco e as mobilizações de perna. A seguir, Conferência Nacional reúne mais de 600 crianças e adolescentes de todo o país em Brasília. Crianças de todo o Brasil participaram da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento terminou neste sábado, ampliou o debate sobre políticas públicas e contou com a participação do Ministério Público do Trabalho. A participação das crianças e adolescentes em todas as etapas foi o diferencial da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que mobilizou nesta semana mais de 3.000 pessoas em Brasília. Os pequenos foram o centro de atenção do poder público, protagonizaram as decisões em favor dos seus próprios direitos e mostraram que sabem muito bem o que querem. Eu vim aqui com a expectativa de tentar mudar o Brasil, de tentar fazer com que todos lutem pelos seus direitos também. Eu vim aqui lutando pelos meus sonhos e eu sei que é um direito eu sair da minha casa e lutar pelo que é meu, lutar pelo um Brasil melhor, lutar pelo um Brasil com a presença dos jovens, com os jovens no poder. Mairan foi quem abriu o evento. Bom, acho que o importante não é a abertura,
mas sim é o momento da discussão, realmente é o discutir, implementar. Isso foi um ato simbólico que concretiza nessa conferência que os adolescentes terão voz e voto. É um fato marcante em que nós, adolescentes, temos aqui o nosso direito do protagonismo exercido. O evento debateu a política nacional e o plano decenal, que deve ser desenvolvido nos próximos 10 anos. As diretrizes são embasadas na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Os 5 eixos estratégicos discutidos na conferência foram promoção dos direitos de crianças e adolescentes, proteção e defesa dos direitos, protagonismo e participação de crianças e adolescentes, controle social da efetivação dos direitos e gestão da política nacional dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Essa 9ª conferência tem um plano decenal. Ela projeta 10 anos. Um bebê que está nascendo hoje terá 10 anos ao final deste plano. Uma criança que tem 10 anos terá 20 anos de idade, terá já superado a sua adolescência. Estas metas, elas são voltadas ao enfrentamento à exploração sexual, são voltadas ao enfrentamento ao trabalho infantil, a atendermos devidamente as crianças que estão em abrigagem para que possam voltar para suas famílias ou que possam ir para a adoção, a família substituta, não fiquem abandonadas nos abrigos. E tem uma 4ª meta, ela olha os adolescentes que estão em conflito com a lei e assume a responsabilidade que nós falhamos com esses adolescentes e agora no sistema socioeducativo, ao concluírem a sua medida definida pelo juiz, em meio aberto ou em meio fechado, eles têm que ter um novo projeto de vida. Para a ministra Maria do Rosário, a parceria do Ministério Público do Trabalho é fundamental em todo esse processo. O Ministério Público do Trabalho é parceiro no enfrentamento ao trabalho escravo e é um parceiro essencial para que o Brasil, que enfrentou muito de forma definitiva a exploração pelo trabalho infantil e que vai em 2013 sediar um Congresso Mundial sobre Trabalho Infantil, o Brasil amplia suas metas. Para conversar mais sobre os assuntos discutidos na 9ª Conferência Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, nós recebemos aqui no Estúdio do Trabalho Legal o coordenador nacional da Cor de Infância, procurador do Trabalho, Dr. Rafael Dias Marques, e a professora Márcia Cioli, do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Bom, doutor, eu começo falando com o senhor a respeito da participação fundamental das crianças, uma vez que elas participaram de todas as etapas, seja municipal, estadual, agora nacional, da criação, né, do que está sendo discutido e ainda mais da participação delas no plano nacional. Qual que é a importância, então, da participação efetiva desse público, né, que na verdade é o maior beneficiado e agora como agente também transformador dentro desse contexto? A importância é justamente a mudança de paradigma que o Estado brasileiro passa a conceber as crianças e os adolescentes como atores de direitos, como sujeitos de direitos. Historicamente, o Brasil sempre tratou criança e adolescente como objeto de direito, como algo a ser objeto de intervenção. Daí que os códigos de menores, os 2 que o Brasil vivenciou ao longo do século XX, sempre concebiam as crianças e os adolescentes como essa pessoa menor, sem direitos, daí que se utilizava muito a nomenclatura menores. A partir da década de 90, com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, muda-se na lei esse paradigma. Passa-se a conceber menores como crianças e adolescentes sujeitos de direitos e não mais alvo de intervenção. Portanto, a participação ativa, o protagonismo juvenil nesta conferência demonstra essa mudança de paradigma na prática, porque a criança e a adolescente vai exercer os seus direitos, vai ouvir e vai ser ouvida em relação às suas necessidades, em relação aos seus direitos, em relação também aos seus deveres. Daí a importância, motivar esses cidadãos a exercerem a sua cidadania, a refletirem sobre os seus direitos e a serem sujeitos que exigem a própria efetivação desses direitos. Portanto, é de se aplaudir e é de se multiplicar ou se replicar essa prática no sentido de que todo e qualquer evento em que se fale sobre direitos de crianças e adolescentes se permitam ouvir os sujeitos, os beneficiários desses direitos. Professora, a gente pode dizer então que a participação dessas crianças ressoa aí uma evolução justamente enquanto eles podem ser tratados e como estão sendo tratados como verdadeiros cidadãos participantes desse processo? Certamente, isso é fruto de um processo histórico onde a sociedade inteira se mobilizou para que a gente
implementasse, construísse uma nova lei, que foi o Estatuto da Criança e Adolescente, que traz esse novo paradigma, onde a criança passa, então, a ser vista como sujeito de direitos, e como sujeito de direitos ela precisa se manifestar, participar e efetivar a sua participação cidadã. No entanto, o que a gente se depara? A gente se depara com a sociedade que não está preparada para a participação. Especialmente alguns meios, escola tem muita dificuldade, e a gente está dentro de um processo histórico implementando a mudança. E essa mudança ela tem várias importâncias. Uma é a importância de permitir que a voz da criança e do adolescente ressoe, que ela tenha um eco na sociedade inteira, e também de formação de cidadãos participativos mesmo na sociedade, cidadãos que tenham 10 anos de idade, cidadão com 12 anos de idade, cidadão e cidadãs, entendeu? Então, assim, é interessante porque quando a gente fala de criança e adolescente, é muito comum a gente ouvir que eles são cidadãos do futuro. Isso é um absurdo, porque o que a gente defende e o que a gente compreende é que eles podem ser cidadãos e cidadãs com a idade que tiver, né? Quer dizer, eles têm a possibilidade de participar e que é interessante quando a gente fala de participação é que a gente tenta descobrir qual é o melhor meio, qual é o melhor método, porque não estamos acostumados. Nós temos uma sociedade que não está acostumada com a participação política, em especial a participação política de crianças e adolescentes. Doutora, a professora disse a respeito desse avanço histórico. Hoje, o combate ao trabalho infantil, à exploração infantil, ela gira em torno de algumas políticas públicas que precisam de mais eficácia, que é o que está sendo discutido. Mas a participação efetiva dessas crianças pode alterar esse quadro e tornar ele mais claro e mais efetivo propriamente? O canal da participação de crianças e adolescentes na conferência ativa o exercício da reflexão, o exercício da consciência jurídica. A partir do momento em que a criança e o adolescente passa a incorporar a ideia de que ela é sujeito de direitos e que, portanto, todos, Estado, família e sociedade, devem respeitar e efetivar esses direitos, a partir do momento em que ela entende esse processo, ela passa a ser um sujeito de cobrança, ela passa a ser um ator de controle em relação ao poder público, em relação à sociedade, em relação aos seus próprios pais, que devem ser, todos eles, responsáveis pela efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Bom, agora a gente faz uma pequena pausa na nossa conversa e a gente continua no próximo bloco. Trabalho Legal volta já. Esta semana foi realizada em Brasília a 9ª edição da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A implementação e o monitoramento de políticas públicas foram discutidas durante o evento. Sobre isso, nós estamos recebendo no Trabalho Legal desta semana o coordenador nacional da Cor de Infância, procurador do Trabalho, Dr. Rafael Dias Marques, e a professora Márcia Scioli, do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Professora, está sendo discutido esse ano amplamente a questão da política nacional, né, direcionada à criança e ao adolescente, como instrumento o plano decenal que está passando aí por consultas públicas desde a última conferência de 2009. Qual que é a importância da efetivação de um plano nacional desse porte? Bem, em primeiro lugar, era necessário ter uma estratégia a longo prazo e que tenha uma direção muito clara para a realização paulatina dos direitos. Sem o plano decenal, a gente corre riscos de ter avanços e recuos. E nesse momento, com diretrizes claras, com metas claras, com a união dos atores do sistema de garantia de direitos, todos os ministérios, todas as secretarias e, fundamentalmente, com a participação popular, é possível ter uma estratégia clara de conquista de direitos, evitando os recuos que, eventualmente, a gente percebe na história. Doutor Rafael, a professora citou a questão do monitoramento, da efetivação. Esse plano ele exige etapas para ser cumprido, né?
Como é um plano de longo prazo e ele passa a ser concebido como uma política de Estado e não de governo, justamente para evitar esses ir e vir, mas como um plano apontando numa direção ótima, numa direção de efetivação dos direitos fundamentais, para que ele possa efetivamente garantir o seu objetivo, é preciso que ele cumpra 3 etapas básicas, diferenciadas, que vão levar ao cumprimento desse objetivo. A primeira delas é a mobilização. É preciso que os diversos atores sociais, dos diversos segmentos, sejam públicos, seja da sociedade civil, seja o próprio grupo de adolescentes e crianças, incorporem esse plano como algo a buscar, como uma meta, como uma situação ótima a lutar. Essa é a primeira etapa, a etapa da mobilização, da sensibilização. É preciso que as pessoas se sensibilizem da importância desse plano e tenham esse plano como uma espécie de Bíblia a seguir. Num segundo momento, é preciso arregaçar as mãos, é preciso implementar o plano. É preciso que cada uma das entidades, das instituições, das organizações não governamentais, do setor empresarial, enfim, toda a sociedade, se conscientize e, se conscientizando, passe a tomar as ações previstas para cada qual nesse plano. Mas não é necessário apenas isso. É preciso verificar se efetivamente, no decorrer da execução dessas ações, se o plano está atingindo os seus objetivos de efetivação dos direitos. Para isso, então, entra a terceira etapa, a etapa da avaliação, a etapa do monitoramento. É preciso, então, verificar, avaliar se as ações que estão sendo tomadas pelos diversos atores estão surtindo os efeitos. Complementando, portanto, e unindo essas 3 etapas, você terá o atingimento da situação ótima que todos queremos, que é uma infância, uma adolescência garantida em seus direitos fundamentais, seja trabalho, lazer, vida, saúde, alimentação, enfim, todos aqueles direitos que o artigo 227 da Constituição Federal elenca. Todas as diretrizes do plano, até mesmo tudo que está sendo discutido na conferência, passou por 5 eixos. Eu vou ler para vocês a questão. O primeiro eixo é a promoção dos direitos da criança e do adolescente, o segundo é a proteção e defesa, né, desses direitos, o terceiro eixo seria o protagonismo e a participação da criança e do adolescente, seguido pelo controle social da efetivação desses direitos e, por fim, a gestão da política nacional dos direitos humanos da criança e do adolescente. Doutor Rafael, esses eixos, eles vêm de encontro realmente à necessidade hoje dessa parte da população infantil, no caso? Sim, eles são eixos bem arquitetados. Você parte inicialmente uma atividade promocional, ou seja, partir-se de um mínimo para buscar um máximo. Um exemplo claro é a educação. Parte-se de um patamar, de um piso mínimo de educação, para se chegar a uma educação integral e integrada. Eu penso, portanto, que a estruturação do plano nesses eixos é de fundamental importância para a consecução do nosso objetivo maior, que é a preservação dos direitos de crianças e adolescentes. Professora, mas falando-se em eixos, em divisão, nessa divisão temática, tudo precisa partir de uma efetivação de uma política pública. Nesse contexto, hoje, o Brasil ele ainda é carente em políticas direcionadas? Na verdade, o Brasil avança em várias direções, mas ainda a gente não chegou nem perto do que seria o ideal. A criança precisa que todos os seus direitos se realizem a tempo e a hora. A gente não admite que tenha, por exemplo, uma boa política de educação, mas faltou saúde. Como é que uma criança doente vai ter um bom desempenho na escola? É impossível. Não adianta você ter uma política de saúde interessante, mas a criança está no trabalho infantil. Não adianta a criança ter escola e saúde, mas ela está vulnerável à exploração sexual. Então, um dos desafios do Brasil é que essas políticas sejam, de fato, construídas de uma maneira articulada e que se forme cidadãos e cidadãs que sejam capazes de fazer esse monitoramento. Doutor, um dos eixos aqui é a questão do controle social, né? A questão trabalhista em relação justamente à exploração de mão de obra da criança e do adolescente vem diretamente ao encontro deste tema, né? Porque se você tem um controle social mais propriamente dito efetivo, ele pode servir como para combater essa questão, essa grande chaga que existe hoje espalhada pelo Brasil inteiro, que é a exploração de mão de obra infantil. Sem dúvida nenhuma, o controle social,
na área de violação de direitos em razão do trabalho infantil é uma ferramenta importantíssima para o sucesso de toda e qualquer ação que vise erradicar esse problema. Nós sabemos que na sociedade hoje, grande parte de seus membros e mesmo autoridades públicas ainda concebem um trabalho infantil como um mal menor para a infância e adolescente. Não raro escutamos, é melhor a criança estar trabalhando do que estar nas ruas roubando, do que estar se prostituindo, do que estar no ócio. A partir do momento, portanto, em que a sociedade entende que isto é uma ideia falsa, que o trabalho infantil, antes de mais nada, prejudica o desenvolvimento da criança, seja porque ofende a sua saúde, seja porque impede a formação educacional, a partir do momento, portanto, em que essa sociedade entende que trabalho infantil é violação de direitos, ela passa a exercer um controle sobre toda e qualquer situação de violação. Ela passa a denunciar, ela passa a cobrar do poder público políticas que venham ao encontro dessa situação. Professora, para a gente finalizar, a iniciativa existe, a conferência está aí, aconteceu, foram dias de discussões importantes e que com certeza fizeram parte da história, mas o verdadeiro significado disso tudo, a ênfase tem que estar na participação da sociedade civil. A senhora acredita que a população, as pessoas têm o poder de mudar esse quadro que está se evoluindo, mas que precisa de muita atenção ainda? Certamente, né? A gente pode partir da própria história do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é fruto de uma grande mobilização popular. Né? A gente pode pensar na história do Brasil, quando a gente conquista o fim da ditadura militar, o início de um processo democrático, isso quem fez foi a população. Então, assim, o INESC investe muito na formação de crianças e adolescentes para que a gente mude um pouco a realidade deles a partir deles. Doutor, eventos como esse, então, impulsionam, dão mais força aí para as ações realizadas pelo Ministério Público do Trabalho, em especial pela Cor de Infância? Impulsionam, mas ao mesmo tempo impõem um desafio. Colocar ideias no papel é fácil. O desafio é tornar essas ideias ações concretas. O Brasil já vivenciou a era dos planos, plano para cá, plano para lá. Nossa esperança, enquanto Ministério Público, é que esse plano seja um marco divisor de águas na história da defesa de direitos de crianças e adolescentes. Que ele possa, sim, ser alvo de internalização, de sensibilização, de mobilização pelos vários atores, dentre os quais o próprio Ministério Público, mas que ele possa, a partir dessa mobilização, ser um ponto de partida para o agir. Um agir coordenado, um agir uniforme, um agir que possa direcionar para uma finalidade última, que é a garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Tá certo, eu conversei com o Procurador do Trabalho, o Dr. Rafael Dias Marques, ele que é coordenador nacional da Cor de Infância, e com a professora Márcia Cioli, do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa dessa semana. Bom, o Trabalho Legal de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar o programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!